Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom, a gente já estudou aí áreas da termodinâmica, da mecânica também, onde nós vimos as máquinas simples. E agora nós vamos estudar uma área que é muito importante também, né, da física, que é a área aí relacionada à astronomia, né, que é o estudo dos astros. Bom, então aqui agora nós vamos ver algumas curiosidades, né, que certamente você já teve, ou algumas perguntas que você já se fez, né, e a gente vai deixar agora tudo bem claro aqui, né. Então, gente, bom, vocês certamente já fizeram essa pergunta, né? Porque se a Terra é redonda, né? Por que as pessoas que estão do lado de baixo, né, da Terra, não caem? Bom, essa é o inglês Isaac Newton, né? Que viveu aí lá para a década de 40, né? E, aliás, bom, o inglês Isaac Newton, né, que viveu aí entre 1642 a 1727, que é um dos cientistas, né, mais conhecidos aí do mundo, né, dos tempos, responsável pelas descobertas, né, da física, né? Ele foi um dos grandes responsáveis, um dos grandes estudiosos aí da física e especialmente da mecânica dos corpos, né? Então, foi ele que foi responsável, né, por explicar por que os corpos, né, caem no chão, né? Por que eles são atraídos pela força gravitacional ou força da gravidade da Terra. Bom, tem uma história, né, que diz que Isaac Newton estava um dia sentado, né, embaixo de uma maçãeira e caiu uma maçã na sua cabeça e dali surgiu uma dúvida, né? Como será que os corpos caem? Por que será que os corpos caem? Né? E sempre, né, no chão, porque que existe, que será que atrai os corpos, né, para o chão? Então, Isaac Newton se propôs a estudar fazer essas perguntas e estudar, né, o motivo desses fenômenos. Bom, essa força gravitacional, né, na qual é a responsável pela queda dos corpos, né, ela é dirigida que é dirigida para o centro da Terra, ou seja, ela sempre aponta para o centro da Terra. Newton também deduziu que a atração gravitacional existe entre todos os corpos do universo. Todos se atraem uns aos outros. Ou seja, vocês já devem certamente, né, ter visto aí um ímã, né? Quando ele chega perto de algo de metal, né, ele atrai, né, aquele objeto para ele. Então, do mesmo jeito, a Terra funciona como um grande ímã, né, que atrai os corpos. Bom, e essa força magnética, ela que atrai, né, o objeto até o ímã, ela é bem semelhante à força gravitacional que nós estamos falando aqui. Então, os corpos maiores, né, têm a tendência de atrair esses corpos menores. Bom, o Sol, né, por exemplo, atrai a Lua. O Sol atrai a Terra. Bom, o Sol, ele atrai a Terra e a Terra atrai o Sol com a força de mesma intensidade, a mesma direção, mas em sentidos opostos. Então, nós temos aí a força gravitacional atuando nesses dois corpos, na Terra, né, onde nós estamos, e no Sol. Ou seja, a força que né, impõe sobre o outro é a mesma. E eles vão ter aí a mesma direção, né? Para onde um estiver se atraindo, o outro também tá.
mas eles vão ter sentidos opostos, ou seja, um vai atrair o outro para si. O valor da força gravitacional, né, depende da massa dos corpos, né, e da distância entre eles. Quanto maior for o objeto, maior vai ser o valor da sua força. Quanto maior for a distância, menor será o valor da força. Ou seja, quanto maior for os corpos, né, quanto maior for a massa desse corpo, mais ele vai sofrer uma atração gravitacional, né, essa atração da força gravitacional. E quanto maior for a distância, né, menor vai ser a força exercida. Quanto menor eu me distanciar, menor vai ser a força aí. Bom, a lei que mostra como a atração depende da massa e da distância é a lei da gravitação universal, como nós já falamos. Você já viu vídeos, né, de astronautas na Lua, né? Podemos observar que se eles derem um pulo, né, na Lua, aí eles conseguem ir numa altura maior, com mais facilidade. E você sabe por que isso acontece? Bom, isso acontece porque a massa do corpo, ele não varia. Por exemplo, você está aqui na Terra, né, e você tem um peso que é diferente de massa. Massa a gente mede na balança, né? O peso é a força, né? Essa força-peso que nos atrai para o centro da Terra. Então, isso é devido à gravidade, à força gravitacional, né, que impõe esse peso. Se você for na Lua, né, o seu peso, a sua força-peso, vai ser menor. Por quê? Porque a gravidade da Lua é diferente da gravidade aqui na Terra. Bom, mas na Lua, né, o peso dos corpos é menor, porque a força gravitacional é bem menor também, é bem menor em relação à Terra. Bom, é importante acentuar que Newton não desenvolveu sua teoria a partir do nada, né? Ele teve a ajuda aí de um homem chamado Galileu Galilei. Ele se baseou aí nos estudos, nos experimentos desse italiano, né, chamado Galileu Galilei, né, que estudou aí, por exemplo, como varia a velocidade de um corpo que cai, né? E a partir dos trabalhos de Galileu, Newton formulou as suas leis, né, estabelecendo aí relações entre o movimento de um corpo e as forças que atuam sobre ele. E foi analisando o trabalho do astrônomo alemão Johannes Kepler, né, que é um nome muito conhecido também da física, principalmente na área da astronomia, né, que ele foi responsável pelo estudo do movimento dos planetas, que Isaac Newton pôde estabelecer aí a sua lei da gravitação. Bom, Kepler, por sua vez, teve, né, como a gente viu lá naquela primeira imagem, um cientista, né, apoiando nos ombros de outro cientista. Então, é assim que a física funciona. Através dos feitos de algum cientista, né, vem outro e aperfeiçoa mais aí a gente tem o que as teorias e as leis que nós temos, as leis físicas que nós temos hoje. Bom, e você? Acha importante e prazeroso, né, diante do que nós vimos, né, toda essa análise sobre a história da lei da gravitação, por que os corpos se atraem para o centro da Terra, né? Explorar, você acha importante, prazeroso explorar a origem e as consequências desses fenômenos naturais, né? Ter curiosidades e tentar compreender como funcionam essas leis, né? Como foram desenvolvidas, porque não foram assim no estalar de dedos, teve toda um estudo por trás. Então, nós vimos aí então que o peso de um corpo, né, é a força gravitacional da Terra sobre ele,
né, nós vimos também, né, que essa força ela é dirigida para o centro da Terra, porque o local da Terra, né, o local da Terra em que o corpo se encontra, tem uma massa bem maior do que o nosso corpo. Então, por isso que essa força gravitacional é tão forte. Então, nós ficamos por aqui, né? Nós vimos aí várias curiosidades, né? Que talvez vocês não soubessem, ou talvez você já tenha ouvido falar e não, né? Estão esclarecido. Então, até a próxima aula. Nós vamos ficando por aqui e vamos seguir o nosso estudo a partir das próximas aulas sobre o estudo do movimento dos planetas e o movimento da Lua e suas consequências. Então, até a próxima aula.